Olá, eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje é sobre eventos equiprováveis. Você sabe o que são eventos equiprováveis? E, no caso, eventos não equiprováveis. Você já ouviu falar? Bem, ao lançarmos um dado de 6 faces, a probabilidade de cada face sair é de 1/6. E aí você me pergunta, professor, como que é isso? Explica direito pra gente essa ideia de o porquê esse resultado 1/6. Você sabe que o dado ele possui 6 faces, correto? Então imagine, qual a probabilidade de eu lançar o dado e sair o número 1? Bem, só existe um número 1. Então eu tenho uma possibilidade de um total de 6, por isso 1/6. E isso vai acontecer com todas as faces do dado. Todos os números são distintos, são diferentes. Então, se porventura eu quiser saber qual a probabilidade de sair o número 5, só existe um número 5. Então tenho uma possibilidade de um total de 6, por isso esse 1/6. Então veja que o total de possibilidades para sair pelo menos uma face de um dado é de 1/6. Quando isso acontecer, nós chamamos esse evento de evento equiprovável, tá? Então fique atento a esse detalhe. Professor, e quando que ele não vai ser equiprovável? É possível isso? Imagine uma situação em que nós temos aí um mesmo dado, tá? Só que esse dado nós vamos mexer com ele, nós vamos alterar toda a configuração. Você sabe que um dado ele vai de 1 até 6. E o que nós vamos fazer? Imagine agora, tá, que esse dado não vai possuir uma face com o número 1. E ele vai possuir duas faces com o número 6. Eu até coloquei aqui um esqueminha para que você pudesse observar. Imagine um dado planificado, nós temos aqui 2, 6. Observe que a ausência do 1, nós não temos o número 1, e temos os outros números, 2, 3, 4 e 5, correto? Bem, veja só. Qual a probabilidade de sair uma face com o número 1? Você lembra que eu comentei isso no início desse exemplo? Então, número 1, antes eu tinha 1/6, porque na face do dado tinha o número 1. Nesse caso que não tem o número 1, poxa, qual a probabilidade de sair o número 1? Zero, gente. Zero. Por quê? Eu não tenho nenhuma face com o número 1. Então, esse evento ele é impossível acontecer, correto? Então, número 4, por exemplo. Qual a probabilidade de eu lançar o dado e sair o número 4? 1 em 6, tendo em vista que eu possuo um número 4 aí, né? Nesse dado que a gente comentou, que não tem 1 e tem 2 números 6. Então veja, eu tenho aí 1/6. Essa é a probabilidade de uma das faces. E qual seria a probabilidade de eu lançar o dado e sair o número 6? O número 6, nós sabemos que ele possui aí, ele tem uma repetição. São dois números 6. O número 6 ele aparece aí 2 vezes. Então, o evento aí, no caso, para eu calcular essa probabilidade, vinha a ser 2, porque são duas situações, são 2 casos, né, que pode acontecer de sair o número 6, de um total de 6. E aí, quando eu simplifico esse 2 e esse 6, ambos por 2, porque são divisíveis por 2, eu chego a 1/3. Perceba que a probabilidade de eu retirar o número 4 é 1/6, e perceba que a probabilidade de retirar o número 6 é 1/3. Essas probabilidades são diferentes, certo? Então, esses eventos não têm a mesma probabilidade, então os chamamos de eventos não equiprováveis. Veja, lembre-se, guarde isso aí. Eventos equiprováveis são aqueles que possuem a mesma probabilidade dentro de uma situação. E aqueles que não possuem a mesma probabilidade são os não equiprováveis, ok? Então, vamos olhar aqui e observar outras situações, problemas. Veja, ao lançarmos por 2 vezes sucessivas um dado, qual a probabilidade de ocorrer o 2 no primeiro lançamento e um número ímpar no segundo? Então, precisamos que aconteça o seguinte evento. O 2, certo? No primeiro momento, certo? E depois, um número ímpar. Então, são 2 dados aqui, ó. O dado foi lançado 2 vezes, na verdade. Então, no lançamento, nós sabemos que o 2 vai sair, tem o 2 no início, e números ímpares no dado. Eu tenho o 1, o 3 e o 5. Então, assim, teremos uma probabilidade de 3 chances.
3 chances num total de quantas? São 36 o meu espaço amostral. E aí você me pergunta, professor Anderson, por que o espaço amostral aí, ele vai ser representado por 36? Bem, você sabe que o dado, ele possui 6 faces, então eu tenho 6 possibilidades aí no primeiro lançamento. E para um segundo lançamento eu também tenho 6 faces. E você viu anteriormente, em aulas passadas, que quando a gente vai calcular esse número de possibilidades, a gente multiplica aí, né, essas possibilidades. Então eu vou ter 6 vezes 6, que me dá um total de 36. Até porque, veja só, o número 1 do primeiro dado, ele pode associar ao número 1, ao número 2, 3, 4, 5 e 6 do outro dado, do outro lançamento. E isso pode acontecer com todos os números do primeiro lançamento. Por isso chegaremos aí a essas 36 possibilidades como espaço amostral, ok? Então, voltando no problema, para compreendermos melhor essa questão aí da probabilidade, o que eu faço? Eu tenho 3 sobre 16, simplificando, haja vista que ambos são divisíveis por 3. 3 dividido para 3 me dá 1, 36 por 3 me dá 12. Então eu tenho a representação em forma de razão aí, em forma de fração. E se eu dividir 1 por 12, me dá 0,08 aí, ou seja, 8% é a chance de eu fazer 2 lançamentos com dado e retirar o número 2 no primeiro lançamento e um número ímpar no segundo lançamento, ok? Vejamos uma outra situação aqui. A multiplicação entre os números for maior do que 10. Veja, ao lançar os dados, eu posso ter as possibilidades 2 e 6, 3 e 4, 1 e 5, 3 e 6, assim por diante. E o que ele está pedindo para o meu espaço amostral? É que a multiplicação dos números alcançados, retirados nesses 2 lançamentos, o produto deles seja maior do que 10. Eu te pergunto uma coisa, imagine você lançou o dado e saiu o número 3, ok? E você fez o segundo lançamento e saiu o número 2. Veja, no primeiro saiu 3 e 2. O produto, a multiplicação deles, 3 vezes 2 nos dá 6. 6 não é maior do que 10. Por isso que nós não vamos observar aqui o paraordenado que representa o lançamento 3 e 2. Ok? Veja que todos os valores que nós temos aqui separados são valores que, ao multiplicar um pelo outro, o produto deles nos dá um valor que é maior do que 10, certo? E quantas são as possibilidades aqui? São 36, ou melhor, são 16. São 16 possibilidades de números que, multiplicando no lançamento dos 2 lançamentos, vamos chegar a um número maior que 10. Então temos 16 dividido pelo espaço amostral, que já vimos que é 36. Ambos aqui podem ser simplificados por 4. 16 por 4 nos dá 4 e 36 por 9 nos dá 4 também. Dividindo 4 por 9, chegamos a 0,44, ou seja, 44%. Ficou claro para você? Você está entendendo muito bem toda essa ideia de probabilidade que estamos trabalhando para tornar mais claro para você essa ideia, inclusive de eventos equiprováveis e não equiprováveis, ok? Vamos para um próximo exemplo para deixar até mais claro isso para você. Na próxima situação, ele fala que sorteando ao acaso um número de 1 a 50, qual a probabilidade de sair um múltiplo de 4? Para você entender o que é um múltiplo, é uma sequência de números que varia de 4 em 4, a partir do 4, é claro. Então nós temos aqui todos os múltiplos de 4, de 1 até 50, como sendo 4, 8, 12, 16, 20. Observe que esses números, eles estão aumentando aqui de 4 em 4 e param em 48, tendo em vista que a sua variação é de 1 até 50, certo? Então nós temos aqui, de certa forma, uma PA de razão 4. Quantos elementos nós temos aqui? São 12 elementos, certo? São 12 números que são múltiplos de 4. De um total de quanto? De 1 até 50, um total de 50 elementos. Então nós temos 12 sobre 50, que simplificando aí por 2, nos dá 6 sobre 25, em que a divisão de 6 por 25 é igual a 0,24, ou seja, 24%. E aí você, nesse exato momento, está dizendo assim, professor Anderson, eu queria compreender melhor como que eu faço para chegar nessa porcentagem sem essa divisão. Até porque eu tenho um pouco de dificuldade de dividir o 6 por 25. Bem, você pode trabalhar com a regra de 3. Com certeza, você deve dominar essa habilidade de resolver qualquer regra de 3. Você vai
utilizar como? Resolver como? Quais dados utilizar aí nesse caso? Você vai pegar o 50, que representa o total de números, ele equivale a 100%, e no caso, aqueles que são múltiplos de 4 são 12. 12 equivale a x. E aí você multiplica os meios pelos extremos. No caso, 50 vezes x, 50x, e 12 vezes 100, 1.200. Isolando x, 1.200 dividido para 50, né, vai dar 24. Ou seja, os 12 elementos que são múltiplos aí de 4 equivalem a 24%. A probabilidade de eu retirar um número que seja múltiplo de 4 equivale a 24%, ok? Então, essa é a ideia que a gente traz hoje para você. Veja só, outra ideia sobre eventos impossíveis. O professor Paulo vai sortear um livro de aventuras entre seus 30 alunos. Para isso, ele escreveu em um pedaço de papel os números de 1 a 30. E aí veja a pergunta, qual a probabilidade de ele sortear um número maior que 50? Poxa, é impossível isso. Não tem como, até porque nós sabemos que a sala ela vai de 1 até 30. Então, esse evento que não está dentro do espaço amostral é chamado também de evento impossível, ok? Então, não esqueça, eventos impossíveis são justamente eventos que nunca ocorrerão, em que essa ideia da probabilidade está fora do espaço amostral, beleza? Então, sempre fique atento a essa ideia. Nós aqui queremos desejar sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula. Não deixe de rever nossas aulas na plataforma Eduque, ok? Deus abençoe a todos e um grande abraço!